Eu sou Monique Machado e começa agora do livro Não Me Livro. Muito bem! Estamos aí em mais um episódio de análise de poemas. Ai, que delícia! Adoro episódio assim, gente. Primeiro que eu amo poemas, né? E segundo que gravar um episódio onde a gente vai conversar sobre os poemas, né, dos autores ou das autoras, enfim, para mim é muito gratificante, porque eu consigo aí ter uma visão mais profunda, né, daquele escritor. Às vezes escritor que eu já entrevistei, às vezes é um escritor que eu conheço pessoalmente, então eu gosto muito. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro de poemas do autor nacional Paulo César Teixeira. Lembrando que esse episódio pode ser ouvido pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, MoniqueMM18 ou aqui no canal do livro Não Me Livro, tá bom? Muito bem. Chega de blá 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 e vamos ao que interessa, os poemas. O livro, gente, tem em torno aí de 87 páginas. É um livro repleto de poemas, tá? Todos são muito lindos, mas eu separei aqui somente o que os que me chamaram mais atenção, né? Como é de praxe, aqueles que eu mais gostei, aqueles que eu mais curti. Então, para a gente começar essa análise aí, essa leitura dos poemas, a gente vai começar com Solidão. Olho para o céu e vejo a lua brilhar. Olho para a noite e vejo o tempo passar. Ouço as estrelas sussurrarem o seu nome. Vejo o seu rosto nas minhas noites de insônia. E nos meus pesadelos vejo a partida. Alguém se dirigindo ao infinito, desaparecendo no horizonte. Sozinho, continuo a contemplar a lua, ignorando minha solidão. Por mais que eu chore, não consigo afogar minhas mágoas. A solidão corrói a minha alma, fazendo-me implorar a sua volta. Mas hei de vê-la voltar, transportando-se em raios de luar, para me levar ao paraíso e em seu colchão de luz descansar. Esse primeiro poema, gente, expressa aí um profundo sentimento de solidão e saudade. A lua, citada aqui pelo escritor, ela é um elemento muito recorrente. Ela vai simbolizar uma presença constante justamente desse objeto de afeto. O narrador aqui, tá? Ele parece preso a uma contemplação da beleza celestial e essa angústia da ausência, né, que é constantemente evidenciada pelos pesadelos e por essa dor da separação. A busca por alívio na luz da lua vai sugerir uma esperança de reconciliação, talvez, como se a própria lua pudesse ser um guia de retorno ao tal paraíso perdido. Então esse primeiro poema, ele é lindíssimo, tá? Ele é extremamente sensível. Lembrando aqui, gente, que eu não dou eu não faço essas avaliações dos poemas pela visão do autor, tá? Eu faço pela minha visão, porque os poemas muitas vezes nos dizem, né, sobre uma determinada situação daquele autor que ele vivenciou e acabou expressando através das palavras. Essa é uma opinião minha, ok? Vamos lá. O segundo poema está na página 30.
diz o seguinte: hei de pintá-lo um dia em tela, para se tornar eterna e imaterial, pintado ou não em minha pinacoteca, em um fabuloso mural. Vou esculpi-la em mármore nobre e de sua linda silhueta fazer um busto. Vou guardar em meu casebre para chorar nos dias de luto. Vou cantá-la em poemas, dizer que anda como plumas, pisando em minha solidão. Vou recitá-la em prosa, dizer que é linda e formosa, como a rosa em botão. Esse poema, gente, a gente percebe aí uma expressão intensa de admiração e de devoção por uma figura feminina. Essa repetição de intenções artísticas, principalmente como pintura e escultura, ela vai refletir essa vontade do escritor de imortalizar a beleza da amada, né? Essa menção que ele faz à pinacoteca e ao mural sugere justamente uma celebração pública desse sentimento. O uso de diferentes formas da expressão artística presente aqui no poema, como canto e poesia, destaca essa multiplicidade de facetas dessa admiração aqui. Essa comparação da amada com a beleza da rosa em botão adiciona justamente uma nota romântica que é associada à delicadeza e ao encanto. O poema ele tem uma entrega extremamente profunda ao amor e o autor aqui expressa através da arte e da palavra. Quer dizer, romantismo puro, o autor aqui é uma belezura nesse quesito. Dá até vontade de amar, né, gente? Não dá vontade de amar? Dá vontade até da gente se apaixonar, né? Meu Deus, imagina a gente sendo inspiração de um poema, de um poeta extremamente romântico. Isso, que delícia, né, gente? Nós como mulheres, pelo menos em alguma fase da vida, a gente almeja isso, né? Ai, deve ser por isso que eu amo os poetas, gente. Bom, tem outro poema aqui, O Beijo, que diz o seguinte: eis que sinto o beijo. Preste atenção nesse poema, gente. Eis que sinto o beijo, beijado pelo beijo do amor. Pois o beijo depois do beijo tem gosto de beijo, beijado pelo doce beijo. E este mesmo beijo, beijado pelo beijo da noite, tem gosto de beijo de sedução. E este beijo é parecido com um beijo dado por um beija-flor. Esse poema ele explora justamente essa sensualidade e a multiplicidade de sensações que estão associadas ao ato do beijo, beijar. Essa repetição da palavra beijo, ela justamente vai reforçar essa centralidade desse gesto na experiência do autor, tá? Se é que eu posso fazer essa referência. A ênfase no gosto do beijo, ele vai sugerir uma forma de apreciação não só prazerosa, mas intensa também, enquanto as diferentes qualidades são atribuídas a ele. Amoroso, doce, sedutor, enfim, todos esses adjetivos revelam as diversidades emocionais envolvidas no beijo. A gente tem uma comparação logo no final com o beija-flor, que adiciona aí no poema essa dimensão poética, que também é muito delicada. O autor ele vai usando, invocando essa imagem de que algo muito efêmero e gracioso está
presente no poema. O poema ele é simples, mas ele transmite essa celebração das complexidades, uma alegria que é encontrada nos momentos não só de intimidade, mas também de afeto, tá? Nós temos aqui um outro poema, que é da página 38, que diz o seguinte. O nome do poema é Rayane. Oi, Rayane, tudo bem? Se você está ouvindo, esse poema provavelmente foi para você. Linda e morena da cor do Brasil, fofinha como muitas brasileiras, mesmo assim eu te amo. Que olhos, parecem duas bolas de gude, um rostinho de anjo sobre a face sapeca da menina, mesmo assim eu te amo. Desmazelada, mas de quem vem não me surpreende, grande no tamanho e pequena na idade, mesmo assim eu te amo e me orgulho de você ser minha irmã. Oh, gente, não é lindo esse poema? Provavelmente irmã do nosso escritor. Esse poema, gente, ele celebra essa beleza única e individualista da irmã citada. O autor ele vai destacando características específicas dessa personagem no poema. A gente tem aí a descrição da cor da pele como morena da cor do Brasil, que revela uma conexão com a identidade cultural. Essa expressão que o autor usa, fofinha como muitas brasileiras, apesar de ser ultrapassada, adiciona aí uma apreciação positiva dessa diversidade de corpos. A gente tem uma ênfase nessa expressão, mesmo assim eu te amo. Ou seja, isso sugere um amor incondicional, algo que transcende as aparências externas e abraça justamente essa aceitação completa da irmã. A descrição dos olhos e do rosto vai reforçar essa admiração por traços específicos, enquanto do outro lado a gente encontra desmazelada, o que indica uma aceitação genuína da pessoa amada. Esse poema, gente, ele transmite um orgulho fraterno, uma valorização da singularidade da própria irmã. Legal, né? Gostei. Bom, tem outro poema aqui que eu separei para vocês, da página 41, que diz o seguinte: não me canso de contemplar. Gente, esse é que nem do beijo, olha isso. Não me canso de contemplar a lua nua, a nua lua, nua nua, despida e nua, a noite lua, a noite nua, nua nua, despida e nua, eu e você, você nua, despida e nua, só pra mim. Esse poema explora justamente essa simbiose entre a lua e a figura amada. O autor ele utiliza essa repetição da palavra nua para enfatizar não só a nudez, mas também a intimidade. Essa escolha de palavras aparentemente simples e direta contribui aí para uma atmosfera de contemplação e desejo no poema. A gente tem essa associação entre a noite e a lua que nos sugere uma fusão entre o ambiente noturno e a presença da pessoa amada. E aí a gente também tem essa repetição do pronome você, que vai reforçar essa ideia de uma conexão pessoal e muito íntima. A expressão só pra mim sublinha aí dentro do poema essa exclusividade do momento. O autor ele cria essa sensação de posse e de intimidade. Esse poema ele transmite uma atmosfera de muita apreciação
pela beleza e essa conexão do eu lírico, a lua e a figura amada. Um triângulo amoroso eterno, né, gente? Ai, que delícia! Tem outro poema aqui. Deixa eu beber um pouquinho de negocinho aqui, gente, porque eu falo pra caramba e a voz vai secando. Hoje é domingo, estamos aí dia 13, domingo não, hoje é sábado, 13 de janeiro, 8h30 da noite. Tô tomando minha cervejinha, porque eu não sou de ferro. Ai, vamos lá. Página 50. O poema diz o seguinte: incumbido em mais um dia de chuva, meu pensamento vai além das nuvens, dopado pelos pingos que caem melancolicamente. Talvez eles estejam falando de amor, pela brisa fria que baila numa canção muda, surda, cega. Talvez uma canção que fale de amor, pelas nuvens negras carregadas e sombrias, como se fossem olhos em pranto. Olhos que, através de relâmpagos e trovões, descrevem e choram, falando de amor, um pouco mais além. Porém, tudo muda. Brilha um sol que tenta se esconder, talvez para não me ver falando de amor, porque ele há de em prantos cair. Se um dia ele tentou contar sua história, como eu tento contar falando de amor, há de chorar falando de amor, há de se pôr falando de amor, há de amar falando de amor, há de falar falando de amor. Não coincidentemente, está chovendo aqui no Rio de Janeiro. Esse poema, gente, traz uma atmosfera melancólica e reflexiva. O autor utiliza aqui a chuva como uma metáfora para os próprios sentimentos. Essa alusão que ele faz aos pingos de chuva que caem melancolicamente traz uma tristeza, uma introspecção profunda. Essa associação da chuva como uma canção muda, surda e cega traz também para os leitores essa expressão artística que é incompreendida no primeiro momento ou até não ouvida. A imagem das nuvens negras carregadas e sombrias, como olhos em prantos, só adiciona ao poema essa dimensão emocional, não só à paisagem, mas também ligada diretamente ao próprio amor. Então a gente tem essa transição da mudança climática com essa chegada do sol, que vai criando um contraste entre a escuridão e a luz, ou seja, um simbolismo que retrata em mudanças no sentimento do próprio autor. Então a gente tem talvez uma sugestão de que o sol tenta se esconder para não ver o autor falar de amor, o que indica também uma relação entre as condições não só climáticas, mas também as expressões dos sentimentos. A repetição da frase final, AD, no final do poema, né? Na repetição da frase, só que no final do poema ele vai reforçar essa inevitabilidade e a persistência do amor, mesmo diante das adversidades. O poema tem uma conexão profunda com a natureza, com as emoções, com a expressão artística, e o autor, de modo magistral, destaca essa universalidade da experiência humana. É um poema que literalmente fala de amor, né? Muito bem, nós temos aqui um outro poema agora para a Selma. Selma, se você estiver nos ouvindo, esse poema é para você. E diz o seguinte: caramba, tô chovendo muito. Se a noite não tivesse nome,
ela se chamaria Selma. Se as estrelas não tivessem nome, elas se chamariam Selma. Se o horizonte não tivesse nome, ele se chamaria Selma. Se o amor não tivesse nome, ele se chamaria Selma. Se a tristeza, a decepção e o desencanto não tivessem nome, eles se chamariam Selma. Selma se chamaria o luar. Se luar ele não se chamasse, Selma se chamaria as rosas, os anjos e o arco-íris. Se magnífica, celestial e divino não se chamassem, Selma se chamaria Selma. Se Selma, ela não se chamasse. Caramba, dá até vontade de sonhar com a Selma, né, gente? Esse poema explora a ideia de atribuir nomes a elementos da natureza e sentimentos ao nome Selma, tá? A repetição da frase se chamaria Selma sugere uma fusão dessa figura da Selma com diversos aspectos, desde a noite até o amor, e sentimentos mais complexos, como a tristeza e a decepção. A associação desse nome, Selma, com elementos positivos, como, por exemplo, o luar, as rosas, os anjos, o arco-íris, isso tudo destaca uma conexão simbólica dessa figura com imagens de beleza e transcendência, tá? A gente tem uma reviravolta nesse poema onde a Selma se chama, entre aspas, o magnífico, o celestial, o divino, que tem o autor traz aí essa pegada, ultrapassando os limites dos nomes citados, ou seja, proporcionando algo muito maior e muito mais abstrato. Essa ambiguidade nessa última frase, se Selma ela não se chamasse, tá? Tem uma camada também de mistério, ou seja, a própria existência da Selma é uma intrínseca à sua identidade. Esse poema ele tem não só essa pegada do encanto e da contemplação, mas também vai explorando a relação da individualidade e do pós-limite, tá? Então eu gostei, é bem, né? Eu gostei, é um poema legal. Tem outro poema aqui que diz o seguinte, na página 54. Peraí. Bruna, se você estiver nos ouvindo, esse poema é para você. Bruna, uma pluma ao vento. Bruna, um pedacinho de gente. Bruna, um anjinho inocente. Bruna, linda, meiga, me presente. Esse poema, gente, ele é muito pequenininho, mas é uma celebração afetuosa de alguém chamado Bruna, né? O autor ele vai destacando as características como leveza, inocência, pequena, ou seja, a gente também tem esse uso dessas metáforas como pluma ao vento, que o autor evoca essa leitura, né? Não é esse o nome que eu quero dizer. Ele sugere aí uma delicadeza, uma suavidade na presença da Bruna. A repetição do nome vai reforçar justamente essa centralidade dela na narrativa, onde o ritmo é enfatizado a importância da figura. Quando
a gente vê o Bruna como um anjinho inocente, a gente tem uma ideia de pureza, bondade. A outra expressão que o autor usa, né, linda, meiga-me presente, tem essa presença da Bruna ser um presente valioso, enfatizando sentimentos positivos associados a ela. Então, Bruna, não sei quem é você, mas esse poema, além dele ser simples e preciso, né, nos elogios, também transmite uma mensagem de carinho, de apreciação pela singularidade e pelo encanto que o autor tem pela Bruna. Legal, né? Outro poema aqui fala o seguinte: pudera eu tocar teus lábios, esta boca úmida e provocante, estes lábios macios e insinuantes, colaria meus lábios aos teus e embebedar-me-ia em tua saliva, em leves toques de língua, em um longo beijo úmido, em trocas de energia, tesão, excitação, espasmos. Por isto eu te peço, dei-me de beber. Eu gaguejei aqui, gente, porque tá de noite, eu tô até com a luminária acesa, mas chega de noite, eu quase não enxergo nada, né? Se não fosse a luz do computador, do celular, eu não conseguiria trabalhar à noite, porque eu já fico muito com a visão, né? A gente acaba gastando muita visão. Chega uma hora que a gente não consegue mais enxergar nada. Mas vamos lá. Esse poema, gente, explora essa intensidade da sensualidade e do desejo. O autor, ele foca aqui na imagem dos lábios como elemento central. A gente tem uma expressão que diz o seguinte: pudera eu tocar teus lábios. E essa expressão, ela tem um apego a um desejo intenso e inalcançável. Aqui a gente também tem uma descrição detalhada dos lábios como bons, úmidos e provocantes, ou seja, uma dimensão tátil e visual que intensifica essa atmosfera sensual no livro. A gente também tem, no decorrer da leitura, uma narrativa que vai avançando para uma imaginação mais intensa. Quando o autor descreve a troca de beijos de maneira explícita, palavras como tesão, excitação, espasmos, a gente tem uma carga erótica do poema que vai também enfatizar as emoções e as sensações físicas associadas ao desejo. Na última linha, por isto eu te peço, dá-me de beber, o autor utiliza essa metáfora para expressar esse desejo de consumir essa paixão e a intensidade sugerida anteriormente. Essa escolha de palavra cria justamente essa atmosfera sensual e provocante para instigar essa intensidade do desejo do próprio eu lírico, tá? Então é muito legal, é muito boa esse poema. A gente está vendo aí, é bom abrir um parênteses que o autor me falou recentemente que esse livro, esses poemas, eles foram escritos em diversas fases da vida dele. Tanto é que ele coloca um ano aqui, tem muitos poemas de 1998. Então, vários poemas foram escritos e depois ele reuniu, tá? Então, a gente vê muito poema, né, voltado para o amor. Ele apaixonado, ele, enfim, falando e citando. Então, várias fases aí do autor. Tem um outro poema aqui que diz o seguinte: o silêncio em tua boca muda, não dizes o que queres dizer, nem o que quero ouvir. O vento que sopra no vácuo branda murmúrios sem fim, que imagino sair de tua boca. Mesmo sendo palavras mudas,
melodias regidas pelo silêncio, silêncio em tom de angústia, querendo declarar-se a mim. Teus olhos com brilho ofuscante, regência para mim a melodia, regência tão alta que eu não consigo ouvir de tua boca muda a melodia regida pelo silêncio, pelo silêncio. Esse poema traz para a gente uma complexidade da comunicação e dessa expressão através do silêncio. Logo no início, né, quando a gente tem o silêncio em tua boca muda, o autor destaca uma ausência de palavras, ou seja, há uma barreira na comunicação. Ao mesmo tempo, ele se sente frustrado ao não conseguir ouvir o que deseja, e aí enfatiza esse contraste entre a expectativa e o silêncio. Essa metáfora do vento que sopra no vácuo gera murmúrios imaginários, uma busca por significado nas entrelinhas do silêncio. A ideia aqui de melodias regidas pelo silêncio cria essa pegada poética que vai associar diretamente na ausência de palavras a uma expressão musical, né? O silêncio é caracterizado como um tom de angústia, potencialmente expressando sentimentos não ditos. Então, a relação também entre os olhos brilhantes e a regência para a melodia aqui, né, destaca essa comunicação não verbal. Então, a incapacidade de ouvir da boca muda, né, acrescenta essa frustração, essa desconexão. O poema ele tem uma camada profunda reflexiva que traz justamente a dificuldade de expressar sentimentos, o silêncio, o brilho nos olhos potencializa também o presente no silêncio, tá? Então já é uma pegada mais sombria. Eu gostei, eu gosto. Tem outro poema aqui que diz o seguinte: Rosa, Rosa, para você, se você estiver ouvindo esse poema. Não me sinto digno de beijar a rosa, rubra rosa de caule novo e firme, belos espinhos pontiagudos que protege seu lindo e frágil corpo. Suas virgens pétalas tremem a depravação dos meus lábios que sugam inibidamente o doce néctar da úmida rosa. Tem dois lados nesse poema, o lado erótico. Se você lê esse poema do lado erótico, você consegue entender quando o autor fala aqui do caule novo e firme, de belos espinhos pontiagudos. E tem o outro lado que explora essa complexa interação entre a imagem da rosa e a consciência do eu lírico em relação à própria percepção de inadequação. Tá? Eu vou usar inadequação para substituir a palavra, mas a descrição da rosa como rubra rosa de caule novo e firme traz essa beleza vívida e cheia de vitalidade, enquanto os belos espinhos pontiagudos vão adicionar uma camada aí de proteção ao seu lindo e frágil corpo. O autor usa essa expressão de suas virgens pétalas tremem, que personifica a rosa, conferindo-lhe ali algumas características humanas e que são muito sensíveis. Na referência à depravação, o eu lírico ele cria uma dicotomia da pureza da rosa e da autopercepção da impureza. Há também esses lábios que sugam inibidamente o doce néctar da úmida rosa, há uma carga extremamente emocional, onde a nuance de desejo proibido ou barra e arrependimento são adicionados. Isso aí só o autor vai saber, é como eu vi o poema, tá? Então o poema ele tem
essa pegada de desejo, de culpa, de percepção de pureza, de erotismo. Ele tem um conflito interno aqui, ele tem a atração pela beleza, ele tem a consciência da própria inadequação, entre outras coisas. É um poema que daria uma live, né? Bom, tem um outro poema aqui. É o último poema? É o último poema que eu separei aqui da página 84. Deixa eu ver aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu marco mais. Eu perco aqui. 84. O poema diz o seguinte: eis que o amor desaba em prantos, remanso, descanso, e as linhas são preenchidas de forma abstrata. Eis que a noite cai sobre o poeta poente, transcendente, esconde-se atrás de canetas e papéis que faz chorar. Eis que desabrocha a flor no campo, novo pranto, e o poema bate na areia, namorando a sereia. Os pensamentos invadem minha alma, tão calma. Caem tempestuosas palavras na terra como granizo, ofuscando o teu sorriso com a claridade do sol. O tempo está seco e sem vida, vida destruída. Nem as flores desabrocham mais, tristezas matinais. O mar grita teu nome nas pedras. Você me espera? Meus poemas dizem que não, mas que infinita solidão. Nem os poemas são mais os mesmos, só escrevo apelos. A lua já não brilha tanto, nem reflete meu pranto. Os pássaros já não cantam, nem mesmo te encantam. O homem virou um menino, só não sonha mais dormindo. Jogarei minhas palavras ao vento, esperando que o tempo mostre a minha realidade, não um mundo de verdade, pois os sonhos fazem parte do compositor e de sua arte. Esse poema vai fechar os poemas que eu separei do livro, tá? Com uma profunda melancolia e reflexão sobre o estado emocional do eu lírico, ou seja, do autor, né? Na minha concepção, tá? Pode não ser, gente, mas é como eu vi. Ou seja, ele incorpora elementos da natureza em metáforas para expressar sentimentos complexos. A gente tem uma referência, né, que vai sugerir ali uma fusão de amor e dor, enquanto no decorrer da leitura as linhas do poema são preenchidas de forma abstrata, mesmo expressando ali artisticamente esse lado emocional que é único do autor. A gente tem a imagem da noite caindo sobre o poeta poente transcendente. Isso cria, gente, uma atmosfera de introspecção, uma ocultação emocional. Essa relação entre a noite e o choro do poeta, escondendo-se, né, atrás de canetas e papéis, traz aí uma conexão íntima entre a criação artística e também essa experiência emocional. A gente tem o desabrochar da flor no campo, que é associado a um novo pranto, né? Isso vai dar continuidade nas emoções intensas. Essa alusão à sereia e o namoro com o poema também adicionam uma camada de fantasia e ao mesmo tempo escapismo à narrativa. A gente tem refletidos nesses elementos da natureza o estado de espírito do eu lírico. A descrição aqui da tempestuosas palavras na terra como granizo
e o lamento pela vida destruída, tem essa sensação de desespero. Quando o autor faz essa referência à lua perdendo seu brilho, os pássaros deixando de cantar e o homem tornando-se um menino, também tem essa perda de encanto, de inocência, tudo isso acompanhado por uma imensa solidão. Na última parte do poema, o autor explora essa transformação diante da realidade dolorosa. Ele entrega para a gente palavras ao vento e a espera pelo tempo como um desejo de ser compreendido, mesmo que a realidade nem sempre corresponda à verdade dos seus próprios sonhos. Ou seja, o poema ele toca em temas profundos, ele tem uma pegada mais frágil, não só de esperança, mas diante das adversidades. E para concluir com chave de ouro, o autor aqui busca esse significado na expressão artística. Então é um poema lindíssimo. Eu confesso que eu li várias vezes esse poema e eu acho que não poderia ter fechado com chave melhor. O autor aí está de parabéns. Eu vou falar o nome aqui para vocês. Procurem nas redes sociais e já segue ele lá, tá? O Paulo César da Silva Teixeira. Eu acho até que eu tenho o Instagram dele. Ele me mandou o livro, gente, já tem, acho que ano passado, né? E aí eu vou colocando na lista, mas eu vou marcar ele lá no meu Instagram, MoniqueMM18, para que vocês possam segui-lo. Não deixem de compartilhar esse episódio. Assistam pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawaii, Instagram, MoniqueMM18 ou do livro Não Me Livro, tá? Esse foi mais um episódio de poemas. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e dizer que ao longo da semana eu volto com mais episódios sobre poemas. Lembrando que as entrevistas estão acontecendo diariamente, de segunda a sexta, aqui pelo canal. Muitos autores e autoras nacionais, muitos profissionais da área da saúde mental, agregando aí com temas importantes e histórias belíssimas. Vamos ver se o Paulo topa fazer uma entrevista com a gente para trazer ele no projeto aqui para vocês, tá bom? Eu sou a Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Um beijo.